Bom, só para me apresentar aqui um pouquinho, meu nome é Patrick Roncoski, eu sou tricampeão brasileiro de ioiô. Eu também faço parte da Associação Brasileira de Ioiô, porque por mais que algumas pessoas não saibam direito, né, o ioiô já é um esporte que tem uma associação que organiza os principais campeonatos aí nacionais, né? Existem diversas associações no mundo, né? Então, eu faço parte da Associação Brasileira de Ioiô. E aqui eu vou falar um pouco sobre a história do ioiô, como que se desenvolveu, como chegou no ponto que está hoje e todo esse processo. Felipe, por favor. Bom, falando aqui, primeiramente, como é a primeira vez que o ioiô está participando aí do Congresso de Esportes da Mente, fica aquele pequeno questionamento, né? Afinal de contas, o ioiô é um esporte da mente? Né? Porque quando a gente fala em esportes da mente, a primeira coisa que vem na cabeça é xadrez, cubo mágico, damas. Então o ioiô parece um pouco deslocado à primeira vista. Mas vamos voltar um pouco mais. O ioiô é um esporte? Né? Porque para muitas pessoas não passa de um brinquedo que vai e volta. Então, chamar isso de esporte, e mais ainda de esporte da mente, pode soar um pouco estranho a princípio, mas a gente vai ver que faz todo sentido, tá? No decorrer aqui da apresentação. Pode passar, Felipe. Bom, queria comentar um pouquinho a respeito das origens do ioiô, e eu adoraria dizer que eu sei exatamente as origens do ioiô, em que país que começou, em qual época que começou, mas é tudo bem confuso, é tudo bem nebuloso, e não se sabe ao certo as origens do ioiô. O mais provável, pelo que eu andei pesquisando, é que tenha se originado na Ásia, juntamente com o diabolô. Algumas pessoas já podem conhecer o diabolô, porque o diabolô é conhecido também por algumas pessoas como ioiô chinês, que é um malabar, não é exatamente um brinquedo, é um malabar bem largo que fica numa corda e ele fica solto, né? E daí a pessoa movimenta duas baquetas para controlar a corda e, consequentemente, o diabolô. Então, especula-se que o ioiô, que a gente conhece hoje, e o diabolô, eles tenham a mesma origem, né? Em algum lugar da Ásia há alguns séculos. E aí, nesse slide, na figura da direita, inclusive, pode voltar, na figura da direita, inclusive, a gente tem o que provavelmente é a primeira pintura conhecida de alguém jogando ioiô. E essa é uma pintura da China, de 1765, tá? É a mais antiga, pelo menos que eu conheço, que retrata alguém jogando ioiô. Só para ficar aí a título de curiosidade. Então, pode passar, Felipe. Então, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o que, que a gente realmente sabe a respeito da história do ioiô, né, voltando em alguns séculos. E a gente volta para um período um pouco antes da Revolução Francesa. Né? Aqui eu vou falar bastante sobre o ioiô presente na França. Né? Tem vários desenhos, várias pinturas, né, que comprovam que os franceses, né, principalmente da alta sociedade, praticavam ioiô como um hobby, como uma distração. Né? Lembrando que tudo isso aqui que eu tô falando no começo, o ioiô realmente não é um esporte, é apenas um hobby, é apenas um passatempo, é apenas um brinquedo. Nessas fotos aí, vocês conseguem ver o Luís XVII, né, que por sinal é o filho do Luís XVI, que foi o monarca que foi deposto durante a Revolução Francesa, em 1789, então o filho dele jogava ioiô, então era um membro da alta sociedade, e logo ali ao lado dele tem o general Lafayette, né, que também jogava ioiô aí pelas fotos, e bem ao fundo ali, a imagem não mostra direito, alguns dos seus subordinados ali também estavam praticando ioiô. Então tudo indica que o ioiô era uma cultura bem forte na França, principalmente aí pouco antes da Revolução Francesa. Tá? Então o ioiô ele é bem conhecido, ele foi bem conhecido na Europa, tá? Principalmente na Inglaterra e na França, certo? E na França mais ainda, porque é onde a gente tem o maior conhecimento dele. Em alguns países era chamado de Bandalore, tá? Não era ioiô como a gente conheceu, era Bandalore, e hoje em dia passou a se chamar ioiô, mas na França especificamente se chamava Lemigrette, tá? Era um nome bem diferente que os franceses utilizavam para se designar ao ioiô. Né? Então, continuando aqui, só mais umas fotinhos para vocês verem e desenhos, né, da época, pouco antes da Revolução Francesa, de pessoas da alta sociedade praticando ioiô. Então, quando você ouviu falar que pessoas como Napoleão Bonaparte praticavam ioiô antes das batalhas, por mais que a gente não tenha nenhuma prova concreta sobre isso, é bem possível que seja verdade, né? Só a título de curiosidade. Então, continuando aqui, falando um pouco a respeito das patentes do ioiô, tá? O ioiô ele não ficou muito conhecido nos Estados Unidos quando o nome dele era Bandalore. Como eu falei para vocês, tudo até esse momento o ioiô se chamava Bandalore. Tá? A primeira
patente conhecida foi de 1866, lá nos Estados Unidos, tá? Como um brinquedo, que pela foto ali do slide, vocês até conseguem perceber que a corda nem ficava presa ao dedo, a pessoa segurava a corda na ponta, né? Então, era algo bem primitivo ainda, comparado ao que a gente tem hoje, e não fez muito sucesso, né? O primeiro ioiô que a gente conhece que foi, digamos assim, produzido em massa, em série, foi feito em 1904, né? Que no próximo slide a gente vai ver até a foto dele para ver como ele era bem diferente do ioiô tradicional que a gente conhece hoje, que é esse vermelho aí. Ele era todo de ferro, ele era bem grande, bem diferente do ioiô tradicional que a gente conhece hoje em dia, né? Esse ioiô aí da imagem é bem maior do que eu estou segurando aqui nas minhas mãos. Ele era de ferro, super pesado. E uma coisa que vale a pena destacar é que até essa época todos os ioiôs tinham a corda presa no eixo. Então o ioiô chegava ao fim da corda e voltava a enrolar imediatamente. Não havia como o ioiô girar ao fim da corda e realizar uma manobra bem conhecida que se chama dorminhoco, tá? Só para título de curiosidade. Falando um pouquinho mais a respeito da história do ioiô aqui, não tem como falar sobre a evolução do ioiô, sobre a febre do ioiô que se tornou mundialmente, sem falar dessa pessoa aqui, que é o Pedro Flores. Tá? Pedro Flores era um jogador de ioiô das Filipinas, né? Existem bastante evidências que o ioiô tinha uma cultura bem forte nas Filipinas, né? E quando o Pedro Flores foi para os Estados Unidos para estudar direito, né, para conseguir se manter lá nos Estados Unidos, ele começou a fabricar os seus próprios ioiôs feitos artesanalmente, feitos em madeira, e começou a vender, começou a mostrar para as pessoas como que era, e aos poucos começou a dar certo. Na verdade, em pouco tempo começou a dar muito certo. Tanto é que em 1928, no mesmo ano que ele começou a fazer, né, e vender os ioiôs, ele já tinha uma capacidade produtiva muito grande. Tá? Ele já conseguiu vender muitos ioiôs, ele já tinha mais de uma sede nos Estados Unidos, né? E uma coisa muito importante de se falar dos ioiôs aí do Pedro Flores é que, por mais que ainda possa parecer algo básico, na época foi revolucionário, que foi o fato da cordinha do ioiô não ficar presa no eixo. Então, o que acontece? O ioiô, quando você joga ele vai girar ao fim da corda, certo? E só depois disso, só depois que ele girar ao fim da corda, que você puxa ele e ele retorna para a mão. Então, é uma coisa que até então não existia, não era algo que os ioiôs que os outros países conheciam fazia, né? Mas os ioiôs do Pedro Flores faziam. Então, esse tempo de giro do ioiô no fim da corda, sem ele simplesmente chegar ao fim da corda e voltar imediatamente, foi algo revolucionário que propiciou uma série de manobras, né? Possibilitou uma série de manobras. Então, Pedro Flores começou a vender os seus ioiôs no hotel que ele estava hospedado e começou a fazer anúncios nos jornais. E aí que deu muito certo, tanto para os jornais que lucravam com isso, quanto principalmente para o Pedro Flores, que viu aí a febre do ioiô, a primeira grande febre do ioiô que a gente conhece, realmente tomar forma. Então, o Pedro Flores é fundamental para a gente entender o ioiô como ele é hoje em dia. Então, aí só para vocês verem um modelo de ioiô do Pedro Flores aí do final da década de 20, né? E o Pedro Flores também foi fundamental no sentido de não apenas de vender ioiô, mas de organizar campeonatos. A partir do momento que ele organizou campeonatos, só em 1928, por mais que o ioiô já tenha existido aí há séculos, né, que o ioiô realmente começou a se tornar um esporte, né? Porque havia competição. Né? Então, havia uma prática ali que era individual, mas podia ser realizada ali no âmbito social, e essa prática ela começou a virar uma competição. Né? Então, a partir do momento em que houve campeonatos organizados, né, relacionados ao ioiô, o ioiô começou a se tornar um esporte. Né? Então, como eu falei para vocês, o Pedro Flores ele começou a organizar a sua empresa em Hollywood e Califórnia e começou a vender milhares de ioiôs por dia. Né? Então, é uma capacidade produtiva muito grande, principalmente considerando a época, e não demorou muito para que outra empresa comprasse, né, essa ideia aí e todo o material produtivo do Pedro Flores, que foi a Duncan. Tá? A Duncan Toys, que já existia antes, né, ela comprou essa ideia dos ioiôs e patenteou a palavra ioiô. Porque, como eu falei para vocês, durante muito tempo, os ioiôs eram conhecidos como Bandalores, certo? Só que a partir de 1928, com a chegada do Pedro Flores aos Estados Unidos, é que a palavra ioiô começou a ser utilizada. E só então que essa palavra bem simples, né, e bem fácil de lembrar, né, muito mais, digamos assim, simpática do que Bandalore, é que o ioiô realmente começou a entrar aí na cultura do pessoal, principalmente dos Estados Unidos e logo em seguida do restante do mundo também. Tá?
Então, falando um pouquinho aqui, embora a gente não tenha muito conhecimento a respeito de como que era o ioiô fora dos Estados Unidos nessa época, na década de 30, é importante falar que já havia os ioiôs Lumar, né, dessa marca aí, criado por Louis Marx, certo? E tinha um funcionamento muito parecido com os ioiôs do Pedro Flores, né? Ioiôs feitos em madeira, começava a vender bastante, certo? E com um funcionamento muito similar, inclusive com aquela questão da corda que eu falei para vocês, que não era presa no ioiô, e sim ficava torcida ao redor do eixo, e daí o ioiô conseguia girar livre, né, antes de voltar para a mão. Então é muito importante deixar isso claro, embora a gente não saiba muito a respeito dos ioiôs dessa época, tá? Falando aqui um pouquinho do contexto brasileiro, a gente vai falar um pouco mais dos ioiôs da Coca-Cola muito em breve, mas o primeiro conhecimento que eu tenho a respeito de ioiô no Brasil data de 1933, que foi uma ação promocional da Duncan, né, quando foi realizado aqui no Brasil em 1933. Tanto é que eu separei essa matéria de jornal aí, feita em São Paulo, no Campeonato Paulista de 1933. Então, em 1928 que começou essa febre do ioiô, com esse nome, inclusive, e em 1933 que a gente viu aí o ioiô chegando no Brasil, já que a Duncan estavam fazendo essas promoções ao redor do mundo, e pela foto aí vocês conseguem perceber que tinha muita gente mesmo, né, que já estava praticando, muitas crianças, muitos adolescentes que estavam começando a praticar o ioiô aí em São Paulo, isso na década de 30 aqui no Brasil. E uma coisa que eu também preciso deixar claro aqui é que vai ser fundamental para a gente entender o ioiô, principalmente as febres que aconteceram no Brasil, é a presença desse cidadão aqui, Jack Russell. Por que isso? Os ioiôs que fizeram maior sucesso no Brasil são da marca Russell, ou Russell, como ficou chamado aqui no Brasil, tá? E esse jogador, o Jack Russell, ele fazia parte da Duncan e aos poucos ele saiu da empresa e formou sua própria empresa. A estratégia era bem simples, fazer campanhas no mundo inteiro, né, em diversos países, por um curto período de tempo, mas no mundo inteiro, né, inclusive Brasil, mas foi uma série de outros países também, né, e aí que veio a grande questão que fez o ioiô virar um boom mesmo, de muita gente conhecer, principalmente aqui no Brasil, que foi parcerias com marcas de refrigerante, né, mais nitidamente aí Coca-Cola, Fanta, Sprite, né, isso que fez o ioiô cair no conhecimento público mesmo, né, que muita gente comprou, muita gente adquiriu, que a gente vai falar um pouquinho disso aqui nos próximos slides aqui desse webinar, tá? Mas só para deixar claro como o Jack Russell foi importante, né, nessa questão aí da evolução do ioiô e no fato da gente conhecer o ioiô hoje em dia. Mas a Duncan, como eu falei para vocês, era uma empresa muito grande e estava vendendo bastante também, né? Então vendia milhões de ioiôs todos os anos. Inclusive, em 1962, a Duncan vendeu 45 milhões de ioiôs só nos Estados Unidos, considerando que a população de crianças nos Estados Unidos estava estimada em 40 milhões. Então tinha mais ioiôs do que crianças só em 1962 nos Estados Unidos. Tá? Para vocês terem uma ideia do como a febre do ioiô já não é de hoje, já é de décadas atrás, aí da década de 60. E aqui eu trouxe uma imagem de um modelo que foi fundamental e que representou outra revolução do ioiô, tá, pessoal? Que é esse modelo Butterfly. Como assim? Antigamente, a maioria dos ioiôs era nesse formato aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele era um ioiô bem fechado, a cordinha vinha aqui no meio, certo? E era um ioiô bem fechado. Isso limitava um pouco as manobras que você podia fazer, porque alguns jogadores estavam começando a criar e inventar manobras em que o ioiô encaixava na corda. Só que como isso aqui é muito fino, né, como vocês conseguem ver, é muito estreito, não era tão simples de você fazer isso. Então começaram a surgir ioiôs desse modelo aí, Butterfly, que tem esse formato aqui, como vocês conseguem perceber, bem mais aberto. E daí é muito mais fácil você conseguir fazer o ioiô encaixar em cima da corda, né, ou encaixar aí na corda para você fazer outros tipos de manobras. Então, o primeiro modelo que teve essa ideia de fazer esse formato mais aberto e facilitar esse tipo de manobras foi o Butterfly aí em 1962, 1963 aproximadamente. Tá? Então foi bem importante isso. E na década de 60 também, o ioiô deixa de ser uma palavra exclusiva da marca Duncan, né, e passa a ser uma palavra da língua inglesa. Então o ioiô deixou de ser uma patente e passou a ser uma palavra que até faz parte do dicionário da língua inglesa, né? Ioiô com Y e com hífen. Então, a partir daí, outras empresas conseguiram utilizar isso e popularizar ainda mais o ioiô, certo? Falando um pouquinho aqui, agora chegou a hora da gente falar da primeira febre do ioiô no Brasil,
né, que foi aqui em 1982. Tá? Eu diria que no Brasil a gente teve 4 grandes febres do ioiô, e a primeira delas aconteceu em 82 por causa da Coca-Cola. E lembra que eu falei do Jack Russell e dos ioiôs da Russell? Pois a Russell, né, que era como era chamado aqui no Brasil, fez essa parceria com a Coca-Cola, deu muito certo, não preciso nem falar, porque muita gente que nem viu um ioiô na vida já sabe que existia ioiô da Coca-Cola, né? Como era uma marca muito forte de outro setor, né, acabava impactando de maneira muito, muito grande, né, todo o cenário do ioiô. Então, milhões de ioiôs foram vendidos, tá? Muitos ioiôs mesmo foram vendidos, e foi a primeira febre do ioiô em 1982 aqui no Brasil. Mas só lembrando que, embora em outros anos não tivesse febre aqui no Brasil, tinha febre em outros países. Então, saía do Brasil, ia para a Colômbia, saía da Colômbia, ia para o Equador, ia para algum país da Europa. Tá? Foram diversos países mesmo, né, que os ioiôs da Coca-Cola se fizeram presentes. Né? Então, era um período curto, né, não ficava o ano inteiro, mas quando ficava, todo mundo ia atrás, e daí isso passava, e os profissionais de ioiô que visitavam, né, esses locais, esses países, iam para outras regiões, para outros países, fazer esse boom, né, do ioiô. Então, não é algo que as pessoas, em 1972, todo mundo decidiu jogar ioiô. Não, foi um impacto de mercado, e isso foi planejado, né, tanto pela Coca-Cola quanto pela Russell, né, que fazia os ioiôs. E os ioiôs feitos nessa época, pessoal, eram desse formato aqui, até tem um aqui para mostrar, eram ioiôs de madeira, né, com um eixo de madeira, aqui não vai dar para pegar direitinho, certo? Mas eram ioiôs da Coca-Cola, feitos de madeira, ioiôs simples, né, mas que fizeram toda a fama que a gente tem hoje desses ioiôs. Então, essa foi a primeira campanha de ioiôs realizadas aqui no Brasil, da qual a gente tem conhecimento, que foi a primeira febre, né, que fez todo mundo jogar. E o interessante é que o sistema, como que funcionavam essas febres de ioiô? Eram feitos campeonatos, tá? Eram realizados campeonatos nas escolas, nos bairros, era feito um campeonato final, né, que havia uma premiação. E como que funcionava esses campeonatos? Bom, primeiramente, iam os profissionais de ioiôs em regiões próximas às escolas, ou mesmo nas escolas, né, ou então em frente a lojas que começavam a vender ioiôs, e começava a fazer algumas manobras, uma série de manobras que a gente ainda vai ver aqui logo na sequência, e aí o pessoal começava a se interessar, começava a comprar Coca-Cola primeiro, para depois trocar as tampinhas por ioiôs, e daí começava a jogar ioiô e começava a participar dos campeonatos. Então, isso começou em 1982 no Brasil, mas em outros países já acontecia há muito tempo, tá? Só para deixar isso claro. Em relação, então, aos campeonatos, né, o que acontece? Desde 1982, os ioiôs da Coca-Cola estabeleceram uma tradição aqui no Brasil de você fazer um campeonato com 8 manobras básicas, que a gente vai ver logo na sequência. E nos campeonatos, a pessoa que ganhava, né, que fazia as 8 manobras lá e chegava na final e ganhava, ela ganhava um ioiô exclusivo. Esse da foto que eu trouxe para vocês, ele é um ioiô como esse daqui que eu mostrei. Não tem nada de super especial, ele não é melhor, ele não vai girar mais, nem nada do tipo, mas ele é tão raro, tão difícil de achar, que foi até complicado para achar a foto para colocar aqui para mostrar. Eu, pessoalmente, nunca vi alguém que quisesse vender, e se alguém quiser vender, provavelmente vai ser um preço bem elevado. Hoje em dia, como tem um apelo muito nostálgico, e muita gente conheceu esses ioiôs, né, abriu-se um mercado de colecionadores aí que pagam um valor bem elevado, tá, para esses ioiôs, que tem um funcionamento bastante simples, né, eles não são ioiôs avançados, mas que, por causa desse apelo nostálgico, muita gente acaba aderindo. Então, tinha essa questão da exclusividade nos campeonatos, certo? E a pessoa que ganhava o campeonato ganhava um ioiô exclusivo desses na época, certo? E além disso, havia outros prêmios também. Né? Em 82, o videogame não era uma coisa popular, eu acho que o Atari 2600 só foi criado depois, mas havia prêmios como bicicleta, televisão, então eram coisas que realmente eram boas premiações, né, e fazia o pessoal jogar pra caramba, treinar pra caramba e aprender as manobras e ficar viciado, né, no ioiô, e aí que ficava essa febre, né, então isso é bem interessante de se comentar. E só também falando ali rapidinho que nos campeonatos haviam os campeonatos de bairro, né, que eram realizados ali perto de alguma escola, perto de repente, de um conjunto de escolas, e havia os campeonatos finais, né, o campeonato paulista, o campeonato carioca,
né, que aí era o campeonato mais importante porque tinha mais gente participando e as premiações eram melhores, né. Em paralelo a isso, enquanto a Coca-Cola estava popularizando os ioiôs junto com a Rússia, né, os ioiôs estavam evoluindo. Ao invés de serem ioiôs simples com eixo de madeira, como esse daqui que eu estou mostrando para vocês, que foram os que fizeram sucesso, os ioiôs começaram a se modernizar. Então, começava a ter ioiôs com eixo móvel. Então, ao invés de ser um eixo de madeira que era um eixo móvel que fazia o ioiô girar mais, certo? Começava a ter ioiô com um rolamento que fazia o ioiô girar mais ainda. Deixa eu até mostrar aqui rapidinho. Mas esse ioiô aqui que eu estou mostrando para vocês, ele não tem um eixo de madeira, tá? Ele tem um rolamento, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Então, esse rolamento que ele fica aqui no meio, ele vai girar muito mais e vai fazer o ioiô girar por muito mais tempo, né? Então, foi uma coisa que os ioiôs da Coca-Cola não tinham, porque eles eram muito mais simples, né? Mas os ioiôs, na época, já estavam começando a evoluir. Então, tinha ioiôs com retorno automático, que você só jogava, ele girava bastante e voltava sozinho, né? Ioiôs com formato aberto começaram a se popularizar, então você tinha mais e mais ioiôs que estavam ficando com um formato parecido com esse daqui, com aquele butterfly que a gente viu antes, e isso aumentava as manobras que você podia fazer, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, que por mais que a Coca-Cola ficasse popularizando os ioiôs mais tradicionais, em paralelo a isso, os ioiôs estavam se desenvolvendo e ficando melhores, certo? E isso nos leva daqui à nossa segunda febre de ioiô, que vai acontecer aqui, que a gente vai mostrar, que foi ali por 1985, 1986, né, que vai estar aqui aparecendo no próximo slide, que é os ioiôs da Coca-Cola de novo, aquele sucesso que a gente conhece, né, que foi aqui em 1985, 1986. E assim, em time que tá ganhando não se mexe. Como foram vendidos milhões de ioiôs só no Brasil, né? Fique claro, só no Brasil em poucos meses, né? As campanhas de 85, 86 foram muito na mesma linha, certo? Vinham profissionais de ioiôs, às vezes do Brasil, às vezes de fora do Brasil, né? Para fazer as campanhas nas escolas, né? Para ficar jogando perto das escolas, perto dos estabelecimentos que vendiam, certo? E aí foi o mesmo modelo de negócio. Então, de novo, tinha aquele modelo exclusivo que só a pessoa que ganhava o campeonato conseguia, que no caso aí é o ioiô que está bem no meio dessa foto, que é o preto, que é o Master, né, que era o mais cobiçado, o mais difícil de conseguir na época, e os demais você conseguia pelo mesmo jeito. Você comprava refrigerantes da Coca-Cola, da Fanta, da Sprite, do Guaraná Taí, que hoje em dia nem existe mais, né, trocava ali 2 tampinhas ou 2 selos por 9 ou 12 cruzeiros, porque era a moeda vigente no Brasil na época, né, não era nem real, era o cruzeiro, e começava a jogar e participar dos campeonatos. Eu não consegui encontrar para falar para vocês quantos ioiôs foram vendidos em cada campanha, né? Mas a de 86 ela vendeu menos do que de 82. Só que o menos da Coca-Cola continua sendo muito. Então, só no Rio de Janeiro eu descobri que foram vendidos 700 mil ioiôs nessa época, tá? Só na cidade do Rio de Janeiro. Então, imagina nas outras cidades, nas outras capitais, o tanto de ioiô que foi vendido. Realmente o Brasil era um público mais do que os outros países, até que gostava muito de ioiôs. Claro, tinha outros países, né, outros países aí da América Latina, o Japão também, o ioiô fazia sucesso desde a década de 70, mas o Brasil foi um dos principais aí no que diz respeito ao sucesso da Coca-Cola com os ioiôs, né? Então, por isso que o ioiô é tão popular, ou até hoje em dia, né? Todo mundo conhece, né? Todo mundo já viu um ioiô da Coca-Cola, ou já ouviu falar de ioiô da Fanta, coisas do tipo, tá? Isso nos leva a 1995, né? Como vocês percebem, tem um lapso de tempo meio grande, mas nesse meio tempo, né, a Rússia, a empresa, junto com a Coca-Cola, estava fazendo uma série de campanhas promocionais em outros países, tá? E em 95 foi a campanha que fez maior sucesso de todas, considerando todos os países, considerando todas as vezes que a Rússia veio para o Brasil, certo? Porque, para vocês terem uma ideia, foram vendidos 12 milhões de ioiôs em 2 meses. Então, é muita coisa, é muito ioiô. Como eu falei para vocês, essa ação promocional ocorria por pouquíssimo tempo, só que vendia muito mesmo. E daí os profissionais de ioiô, eles começavam a fazer campanhas em outros países. Mas só no Brasil vendeu 12 milhões de ioiôs. E eu estou falando só dos ioiôs que eram realmente da Coca-Cola, ali da Rússia, que a Coca-Cola estava diretamente envolvida. Fora os falsificados, né, que estava escrito ali Coca-Cola, mas não era a Coca-Cola em si, não tinha nada a ver com isso.
e isso deu mais uns 6 milhões de ioiôs aí. Então, muita gente, num período de 2 meses, né, comprou ioiô, teve coleção, participou de campeonatos. De todas as febres que teve, eu diria, no mundo, essa talvez tenha sido a mais impactante, assim. Por isso que hoje em dia é até difícil para muitas pessoas desassociar ioiô, né, o brinquedo ioiô, da marca de refrigerante, né? Porque não teve outro país que teve tanto sucesso quanto o Brasil nessas campanhas promocionais. Então, ali eu mostrei alguns modelos só para vocês verem, né? E aqui mais alguns da campanha de 99 e 2000. O que acontece? Como eram feitas várias promoções em vários países, e cada país tinha um modelo específico, então o ioiô da Fanta no Brasil era diferente do ioiô da Fanta no Equador, por exemplo. Tinha uma leve diferença, né? Acabava sobrando em alguns países, e como o Brasil foi um país que deu muito, muito, muito certo, toda essa ação promocional aí, toda essa febre de fazer todo mundo jogar e todo mundo ir atrás de ioiô e tudo mais, o que aconteceu? Os ioiôs que sobraram em alguns países foram trazidos para o Brasil lá em 1999, 2000. Né? E ao contrário das campanhas anteriores, que você tinha que trocar por tampinhas e pagar um valor, né? Você tinha que dar dinheiro e tampinhas para conseguir o ioiô. Né? Em 99, 2000, você apenas pagava o ioiô e já conseguia ele. Né? E funcionava no mesmo esquema, né? Profissionais de ioiôs visitando as escolas, visitando locais que vendiam ioiôs, certo? Você tinha ali campeonatos sendo organizados, campeonatos que davam premiação, campeonatos que davam PlayStation e coisas do tipo, bicicleta, grandes prêmios, né? Então, por mais que a Coca-Cola em si não tenha muito a ver com, não tenha realizado nenhuma ação promocional nisso, só a Russell, né, a empresa de ioiô apenas, com os ioiôs que sobraram, conseguiu fazer com que o ioiô ficasse um sucesso no Brasil mais uma vez aí, nesse período de 99 a 2000. Né? Então, foi algo bem relevante para a gente falar a respeito. E fez tanto sucesso, né? O ioiô nas escolas, aí nesse formato de negócios, foi uma febre que deu tão certo tantas vezes que até hoje, tá? Isso é bastante aplicado. Como eu falei para vocês, os ioiôs, eles evoluíram bastante. Os ioiôs da Coca-Cola, eles eram bastante simples, né? Eles eram ioiôs aqui que você consegue fazer algumas manobras, mas nada muito avançado para os padrões de hoje. Ioiôs com eixo de madeira, certo? E o ioiô já evoluiu e já tem tempo, né? Que tem ioiô de rolamento, ioiô com formato mais aberto, esse aqui que eu estou mostrando para vocês terem uma ideia. Ele é de alumínio, ele tem borda de aço, tem toda a questão de distribuição de peso, certo? Então, o ioiô evoluiu muito, né? Até a corda do ioiô evoluiu, né? Nessa época aí dos ioiôs da Coca-Cola, a corda era feita de algodão. Hoje em dia, as melhores cordas são feitas de poliéster. Trouxe aqui algumas só para mostrar, mas até o material da corda já evoluiu, né? O ioiô já evoluiu, mas o sucesso deu tão certo nessa época que até hoje as empresas de ioiôs que trabalham no Brasil, que atuam no Brasil, e em outros países também, né, elas continuam fabricando ioiôs mais simples, né? Esse ioiô que eu tenho aqui não é da Coca-Cola, não tem nada a ver com a Coca-Cola, mas tem um formato muito parecido, né, com os ioiôs que fizeram sucesso, e até hoje o funcionamento é igual. Como assim? Vem um profissional de ioiô, ou alguns profissionais de ioiô, em uma determinada cidade, né? Eles fazem apresentações bem rápidas, às vezes é coisa de 5, 10 minutos numa escola, e já parte para outra escola, só para atiçar o pessoal a começar a jogar e começar a brincar de ioiô e aprender as manobras. Né? Então, até hoje tem isso, né? E daí, depois que o profissional de campanha vai na escola fazer a apresentação, as pessoas da escola, os pais, vão nos estabelecimentos próximos, né, em lojas, em padarias, em lanchonetes, para comprar ioiôs, certo? E, de novo, são organizados aqueles campeonatos. Alguns campeonatos de bairro, né, que são campeonatos menores, com menos gente, né, às vezes em frente a uma padaria, em frente a uma mercearia, ou coisa do tipo, né, que envolve ali alguns participantes, certo? E são as mesmas manobras desde a época de 82. Então, isso que eu tô falando para vocês em relação ao ioiô nas escolas, tá? Ele tá ativo hoje, tá? Não é uma coisa que existia antes, não. Existe hoje, né? E funciona do mesmo jeito. É uma campanha que muita gente começa a jogar, joga por pouco tempo, e daí esses profissionais de ioiô vão para outra região fazer a mesma coisa. Então, hoje em dia, não é como se o Brasil inteiro tivesse a febre do ioiô em alta. Então, às vezes está em uma determinada cidade, depois passa em uma cidade e vai para outra, e assim por diante, né? É mais de uma empresa que faz isso, então você pode
ter a febre do ioiô em mais de um lugar, né? Então é bem interessante falar isso, porque aquilo que fez sucesso lá na década de 80 aqui no Brasil está praticamente inalterado e continua fazendo sucesso hoje, principalmente com o pessoal, com o público infantil aí, com o público adolescente nas escolas. Então aí até trouxe uma foto para mostrar para vocês um profissional de campanha usando um ioiô até que simples, né, para fazer a manobra cachorrinho aí, e o pessoal, todo mundo sentado, todo mundo ao redor olhando e vendo como que é. Então, é legal para mostrar para vocês que hoje em dia a febre do ioiô continua muito similar àquele boom que a gente viu em relação aos ioiôs da Coca-Cola, tá? Então, é bem interessante notar isso. Por mais que os ioiôs tenham evoluído, o que muita gente ainda conhece, tá? São os ioiôs mais simples, né? Que já existem há algumas décadas, né? Que são ioiôs desse formato aqui. Por mais que o ioiô esteja evoluindo, né? O que realmente está popular e que faz muita gente jogar, por conta da acessibilidade, em muitos casos, né? São esses ioiôs mais simples aí. Como eu falei para vocês, os campeonatos, eles tinham uma série de manobras, né? Desde 1982, aqui no Brasil, eram 8 manobras nos campeonatos. Então a pessoa fazia a primeira manobra, daí quem errasse saía fora, quem acertasse continuava. E ia assim até a oitava. Daí na oitava manobra, que era o desempate, para ver quem que ganhava e ia melhor. E aqui a gente vai falar rapidinho dessas manobras, tá? Não vou dar muito enfoque nisso, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, as manobras de campeonato que vão estar aqui no próximo slide são 8, né? Que são as mais conhecidas. Eu até vou dar um foco nisso, porque como o ioiô é uma coisa que apareceu em muitas escolas durante muito tempo, até hoje existe, é bem possível que vocês que estejam assistindo possam até se familiarizar com esse cenário, se familiarizar com suas manobras, relembrar algumas coisas, tá? A primeira manobra ali que eu falo é o dorminhoco, né, que só é possível com aqueles ioiôs em que a cordinha do ioiô não está presa no eixo, né, e daí você joga, o ioiô gira ao final da corda e só então você puxa para ele voltar, ele não simplesmente desce e sobe, né, ele desce, fica girando ao final da corda e depois sobe. Daí em seguida tem a segunda manobra, que eu acredito que seja a mais conhecida de todas as que existem, que é o cachorrinho passeando, que é a mesma ideia do dorminhoco, só que você faz o ioiô andar pelo chão, né, enquanto o ioiô está girando. Tem também a manobra meia volta, que consiste em você jogar o ioiô de lado, então ele vai para um lado, gira e chega no outro lado, e daí você faz ele voltar para sua mão, enquanto o ioiô está girando no final da corda, né. Tem outras 5 manobras também aqui para falar, que são a catarata, que é uma espécie de manobra que você joga o ioiô para frente e antes de você fazer ele voltar para a mão, você joga ele de novo e faz ele para baixo. Então essa é a manobra catarata. Tem também a manobra trevo, que é bem parecida, mas você joga para cima, daí antes de você segurar o ioiô, você joga ele de novo para frente e antes de você segurar ele de novo, você joga ele para baixo e aí sim pega, né? Tem também a cachorrinho pulando a cerca, que você faz a manobra dorminhoco, ou seja, faz o ioiô girar no final da corda, coloca o ioiô atrás aqui do ombro e daí puxa ele para ele pular para frente e só então você conseguir pegar. Tem também outra manobra aqui, outras duas, na verdade, que é a balancinha, que é a mais conhecida, eu acredito, uma das mais conhecidas, que você deixa o ioiô girando, né, daí você monta o formato ali de uma balancinha e faz o ioiô ficar balançando ali entre as cordas. E a última manobra de campeonato são as voltas e voltas, certo? Que daí é uma manobra bem, é uma repetição que você faz várias vezes. Você joga o ioiô para frente e antes de você segurar ele, você arremessa ele de novo, né, e faz esse movimento repetidas vezes. Daí quem fizer isso por mais tempo ou mais vezes se torna o campeão daquele campeonato. E isso nos traz de volta aquela pergunta que eu coloquei aqui no início. O ioiô é um esporte da mente? Afinal de contas, o ioiô é um esporte? É, porque ele deixou de ser um brinquedo que simplesmente desce e sobe e passou a ser uma modalidade competitiva. Então, você tem uma manobra, você tem manobras para fazer, você tem regras, né? Ou seja, você só vai conseguir chegar na última manobra se você acertar as manobras anteriores. Você tem toda a questão da premiação, do campeonato, da competição. Envolve habilidade, envolve treino, envolve uma certa destreza física para você conseguir fazer. Então, sim, o ioiô é um esporte. Mas aí vem outra pergunta: o ioiô é um esporte da mente? Né? E sim, por quê? O que você precisa para você ser um bom jogador de ioiô? Bom, você não precisa ter boas, digamos assim, aptidões físicas para ser um bom jogador de ioiô. Você pode, inclusive, ser uma pessoa sedentária, tá? E ser um bom jogador de ioiô, né? Porque o que envolve no ioiô aqui, que a gente até vai falar um pouco, é
que o ioiô traz para você. Então, aqui, primeira coisa, o ioiô, ele traz aqui, que a gente vai ver no próximo slide, toda a parte de interação social, certo? Porque muitas vezes você começa a jogar ioiô na escola porque o seu amigo está jogando, daí vocês trocam manobras, um joga um pouco para o outro ver, então isso é algo muito benéfico, né? Mas não é isso exatamente que torna o ioiô um esporte da mente, né? Mas a gente tem que falar aqui da coordenação motora, tá? Isso é algo, assim, absolutamente fundamental para qualquer um que joga e faz alguma manobra, né? Você precisa ter um grau de coordenação motora para conseguir fazer algum movimento ali numa manobra mais repetitiva, ou então para ter aquela destreza e fazer a manobra que de repente utiliza as duas mãos. Né? Você tem que ter uma coordenação motora e fazer tudo trabalhar em sincronia. Tem também a parte da memória muscular, e isso é algo que está diretamente associado ao cérebro. Né? Muitas vezes, para você de repente dominar o movimento de alguma manobra, você tem que ter uma memória muscular para isso funcionar. Né? Você pode até saber, eu preciso fazer preciso fazer a mão ir para baixo e depois virar em algumas manobras, né? Mas você muitas vezes precisa exercitar sua memória muscular para que realmente consiga efetuar isso. Né? Tem toda a parte de concentração, porque mais do que tudo, o ioiô é um esporte de precisão. Né? Imagina você tentar acertar o ioiô em cima da corda. Né? Poxa, o ioiô está girando, essa parte que é estreita, mas para você acertar o ioiô em cima da corda aqui, quando ele está girando, requer muita precisão e não é algo tão simples de você fazer. Então, requer uma concentração para que você consiga executar as manobras e acertar as manobras. E tem outro aspecto também que faz o ioiô ser um esporte da mente, que é a criatividade. Bom, de tudo que eu falei aqui, vocês podem até discutir que realmente não teve nada muito relacionado à criatividade, né, para jogar ioiô. Porque tem um campeonato, são aquelas manobras, mas, na verdade, como eu falei para vocês, o ioiô evoluiu, ele já está nesse formato aqui, a gente consegue fazer muitas outras manobras, certo? E tem muita coisa que você pode fazer com o ioiô, inclusive até com o ioiô mais tradicional, né? Tem muito mais do que 8 manobras que você consegue fazer. Né? E eu não sou capaz de listar quantas são, porque são centenas, milhares, e se considerar os combos, as combinações, fica algo praticamente ilimitado. Né? Mesmo eu existindo há tanto tempo, até hoje tem muita gente criando manobra, criando coisas que ninguém nunca fez antes. Né? Então aqui nesse slide até mostrei para vocês aí 2 exemplos de um campeonato de ioiô, digamos assim, profissional, que não se limita àquelas manobras mais tradicionais. Né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre o ioiô de rolamento e esses campeonatos de ioiô modernos, digamos assim, né, que, como vocês conseguem imaginar, não tem aquele formato dos campeonatos tradicionais que a Coca-Cola fazia antigamente. Né? A gente vai falar isso no webinário da semana que vem, tá? Mas é só para dar essa pincelada, para vocês terem uma ideia de que o ioiô não é mais um mero brinquedo e que ele evoluiu bastante. Né? Na imagem anterior, vocês viram ali que o cara estava jogando com 2 ioiôs, aí vocês estão vendo alguém jogando pulando por cima do ioiô. Né? Na imagem seguinte, você tem uma pessoa jogando com 2 ioiôs também, de um jeito diferente. Outra pessoa ali do lado jogando com o ioiô que está solto da corda. Né? E tudo isso são modalidades de ioiô que foram surgindo na medida em que a gente evoluiu o ioiô. Então é importante a gente falar aqui que o ioiô, ele não é esse brinquedo que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Né? Muita gente tem essa ideia de, o ioiô é apenas um brinquedo, né? Ele não é um esporte, ele não é um esporte da mente, não existe campeonatos. Né? Ou no máximo, lembra dos ioiôs da Coca-Cola, que, como eu falei para vocês, fizeram um sucesso absolutamente gigantesco, principalmente no Brasil. Mas é importante falar que o ioiô evoluiu, que hoje em dia tem outros tipos de manobras praticamente limitadas as quantidades de manobras que a gente consegue fazer. Né? Tem muita coisa que dá para fazer e o ioiô evoluiu bastante. Né? Ao contrário de alguns outros esportes, pro ioiô, para você, digamos assim, conseguir evoluir nesse esporte, no ioiô, você precisa de um ioiô bom, tá? Os ioiôs da imagem da esquerda, você pode ser o melhor jogador de ioiô do mundo, que não vai sair praticamente nada, tá? Daí você precisa ir para alguma coisa realmente específica, né? Para você realizar essas manobras mais avançadas. E coloquei ali um exemplo até na imagem da direita, que é um ioiô de alumínio, com bordas de aço, bimetal. Ele tem aquele formato aberto que eu falei antes, que é para facilitar alguns tipos de manobras. Então, o ioiô é um esporte que envolve toda a parte de concentração, de criatividade, de memória muscular, de coordenação motora, mas ele depende em grande medida, tá? Eu preciso admitir isso, ele depende em grande medida do material, do ioiô que você está utilizando, né? Você não vai conseguir ganhar o campeonato mundial, por exemplo, com o ioiô da Coca-Cola, tá?
Agora, com um ioiô específico para isso, aí sim você consegue, né, chegar nesse nível e fazer tudo aquilo que o ioiô permite. E só para deixar uma pincelada aqui a respeito do que a gente vai abordar no webinário da semana que vem, né, que é falando um pouco mais, dando uma ênfase um pouco mais no que o ioiô é hoje em dia, né, no ioiô como esporte hoje em dia. Então fica aqui aquela questão de como que está o ioiô hoje, tá? Hoje o ioiô evoluiu bastante, como eu falo para vocês, eu dou alguns exemplos aqui, o formato, o material, né, que no caso aqui é de alumínio, aço, enfim, com rolamento, permite centenas e milhares de manobras, certo? Mas em paralelo a isso, muita gente ainda não conhece, tá? Muita gente ainda não conhece esse tipo de ioiô e continua apegada aos ioiôs que são mais tradicionais, né? Como esses exemplos aqui que eu trouxe no vídeo de hoje. E isso aqui, pessoal, ele continua existindo, tá? Por mais que o ioiô tenha evoluído e tenha se tornado muito melhor para você jogar e fazer manobras, o ioiô ainda é muito conhecido no formato mais tradicional, mais clássico, que até hoje, como a gente viu, diversas pessoas conhecem devido aí à participação de profissionais de campanha que vão nas escolas, certo, pessoal? Então, a gente vai eu vou dar um foco um pouco maior no ioiô de rolamento nos campeonatos atuais no webinário da semana que vem, tá? Mas o que eu tinha para falar, principalmente em relação às principais febres que aconteceram no ioiô no Brasil, em relação à Coca-Cola, e também as origens, o que a gente sabe das origens do ioiô, era mais ou menos isso, certo, pessoal? Então, eu fico aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, e agradeço muitíssimo a oportunidade aqui de estar mostrando o ioiô no Congresso Internacional de Esportes da Mente. Então, eu fico muito agradecido e agradeço a todo mundo que assistiu e está acompanhando aqui o webinar. Muito obrigado.